E aí, galera? Belezitia? Semana 15, física, primeira aula da semana, ótica. A gente vai dar continuidade à teoria de ótica. E talvez a gente, já na segunda parte da aula, entremos nos exercícios. Tem bastante exercício para fazer de espelho, sombra, enfim, bastante coisa, tá? Vamos ver como é que a coisa vai caminhar. Sempre ressaltando, né? A gente estava conversando aqui antes de gravar, de começar a gravação, que esse é um assunto que tem que dar uma. Vai ter que desenhar. Você quer aprender ótica, você vai ter que parar, fazer os desenhinhos, né? Eu digo para a galera assim: se você fizer isso durante as aulas de ótica, fizer com bastante detalhe, depois, na hora que for fazer o resumo, fazer novamente, tá? Você vai aprender bastante coisa desenhando. Várias fichas vão caindo, né? Geralmente a gente acaba aprendendo esse assunto um pouco corrido, né, com slide. Então eu sempre vou parar, vou fazer os desenhos aqui com vocês, porque eu acho que é importante vocês participarem dessa forma. Bom, semana passada a gente falou de várias coisas da luz, assim, né? Tipo, cor, como que a luz anda em linha reta, da velocidade da luz. Falamos um pouquinho do conceito de sombra e do conceito de penumbra. Quando a gente for fazer exercícios de novo, a gente vai voltar a discutir esse assunto. Ficou faltando falar a teoria de um assunto que na hora que chegar o exercício eu comento, que a câmera é escura. Aí eu comento para vocês, falo, ó, galera, isso aqui é uma teoriazinha, vamos fazer uma teoria juntos aqui, e aí a gente vai entender o que é a câmera escura. Tá? Hoje é espelho. Hoje é espelho. A gente começa a série dos espelhos. A série dos espelhos ela vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte, espelho plano, beleza? Depois, espelhos esféricos, os côncavos e os convexos. Então, a gente fala sobre reflexão, né? Quando a gente fala de espelho, a gente está falando de reflexão. Reflexão é um fenômeno que a luz sofre, né? A gente está usando aqui a teoria da luz como sendo uma onda. Então, as ondas elas podem sofrer reflexões. Quando é que uma onda sofre reflexão? Uma onda reflete quando ela se choca num anteparo, principalmente um anteparo rígido. Um anteparo rígido, tá? Isso vale para som, isso vale para qualquer tipo de onda. Quando isso acontece com a luz, a gente vai usar essa ideia de que a luz se reflete para construir espelhos. Então, aqui a gente tem um slide, aqui, né, para entender que para você enxergar um objeto por reflexão, esse objeto precisa ser uma fonte de luz. Ele pode ser uma fonte de luz primária ou secundária, certo? Então eu posso olhar na frente, quando eu me olho na frente de um espelho, eu sou uma fonte de luz secundária. Então a luz bate em mim, reflete em mim, bate no espelho, do espelho ela vai para o observador. Então a luz ela tem um caminho. Qual é o caminho da luz? Caminho. O caminho da luz é fonte, que pode ser primária ou secundária, espelho, e observador. Certo? É isso. Isso é a lógica da coisa. Só que o observador, ele enxerga o que eu chamo de imagem. Certo? A fonte é o que a gente chama, na ótica, de objeto. E o espelho é o anteparo. É basicamente isso. E aí o espelho pode ser plano ou ele pode ser esférico. Esférico. Tá? E aí, dependendo do tipo de espelho, você vai ter imagens que podem ser do mesmo tamanho do objeto, podem ser maiores ou menores do que o objeto, podem
estar de ponta cabeça, né? Então, geralmente, o que os exercícios vão cobrar de vocês, quando vocês estudam espelho, é esse conceito. Se eu quiser uma imagem maior, que tipo de espelho eu uso? Se eu quiser uma imagem menor, que tipo de espelho eu uso? São coisas dessa natureza que a gente vai tentar descrever aqui, tá bom? Bom, se eu vou estudar reflexão, podem tirar print. Tá aqui. Bom, aqui a gente tem duas imagens para nós refletirmos um pouco como é que a gente vai trabalhar. Então, assim, quando você olha num objeto, por exemplo, se você olhar numa colher, a colher ela é um bom exemplo de objeto que reflete a luz, né? E se for uma colher bem polida, de prata, ela fica bem refletora, né? Qual a diferença de uma colher para um espelho, propriamente dito? É que para você transformar o objeto num espelho, ele tem que ter uma superfície extremamente lisa e, portanto, regular, né? Que é o que você está vendo aqui, ó. Aqui. Então, qual é a melhor superfície para fazer esse tipo de coisa? O vidro, certo? Então, o espelho ele é produzido com vidro. Eu uso uma parte metálica por trás, que depois na aula de oxirredução eu mostro para vocês um vídeo de um cara fazendo um espelho. É muito louco, é muito legal. Eles usam prata. Eles fazem uma precipitação de prata, uma reação bem interessante. Já caiu até em vestibular essa reação, tá? De tal maneira que, qual é a ideia? O que a gente vê aqui, ó? Aqui você vê um feixe de luz paralelo, tá vendo? Ó? Isso aqui é um feixe de luz paralelo. Esse feixe de luz, ele está batendo na superfície. Então, a gente vai chamar esse feixe de feixe incidente. Tudo bem? Essa expressão a gente vai usar muito durante a ótica. Raio incidente, feixe incidente, tá? Então, é um feixe de raios paralelos. Quando esse feixe bate na superfície, como ela é lisa, a gente vai entender daqui a pouquinho, o feixe se reflete exatamente como ele entrou, paralelo. Então, esse aqui é o feixe refletido. Tá? Essa característica torna a superfície refletora. Quanto mais isso acontecer, mais refletor é o teu espelho. Tá? Aqui você tem o contrário, ó, quando a superfície reflete, mas de maneira irregular. Né? Então, aqui a gente vê o feixe paralelo entrando, né, batendo na superfície. Só que como cada parte da superfície tem um ângulo, o raio reflete e sai tudo torto. Né? Então, quem está olhando não consegue enxergar a imagem. Né? Quem está olhando não consegue enxergar a imagem. Tá bom? Beleza? Bom, aqui a gente tem uma outra figura de como a gente vai representar o raio. Tá bom? A gente não costuma representar um feixe de raios. A gente vai representar dois raios, apenas dois. Vocês vão entender depois por quê, tá? Porque também tem uma questão que é o seguinte, né, gurizada? Se a gente tem que desenhar, a gente vai ter que combinar umas regras aqui, tá? Então, como que eu vou desenhar os negócios lá no espelho? Eu vou usar dois raios, geralmente. Aí, a ideia é a seguinte, ó. Esses tracinhos aqui representam a parte de trás do espelho, a parte que não está refletora. Aqui está a parte refletora, então a frente do espelho. Então, imagina aqui, ó, um objeto, onde está aqui o mouse, ó, um objeto, e esse objeto ele está soltando luz, tá bom? A luz vai bater no espelho e vai refletir, tudo bem? Quando a luz entra no espelho, eu vou chamar de entra, tá bom? Vocês me virem falar entra, é a mesma coisa que incide. Às vezes a gente vai usando umas palavras meio esquisitas. Então, a luz que incide no espelho, ela vai ter uma angulação.
E essa angulação ela é muito importante. Por quê? Porque a partir dessa angulação, a gente vai conseguir entender como é que a pessoa enxerga o objeto. Né? Todo mundo aqui sabe, pelo amor de Deus, né, que quando você olha no espelho, nós temos uma impressão de que existe uma pessoa dentro do espelho. É como se o espelho fosse um mundo paralelo, né? Inclusive, essa questão do espelho, ela chega a ser até curiosa na história humana, né? Porque tem muita história sobre espelho, tem Alice, né? Através do espelho. Porque o espelho realmente é uma coisa que a gente é cotidiano, a gente olha, todo mundo se olha no espelho pelo menos uma vez por dia, e você olha e vê uma pessoa lá dentro, né? Como que isso acontece? Como que isso acontece, né? Quando você se aproxima do espelho, a pessoa também se aproxima. Quando eu me afasto do espelho, a pessoa se afasta. Né? Então, como que tudo isso é entendido? Então, a gente precisa ter essa combinação aí. Raio incidente, ele vai ter uma angulação, e raio refletido vai ter uma outra, tá? Beleza? Vou trocar aqui o slide, tá bom? Se quiserem tirar print. Finalmente uma aula muito sem conta, né, gente? Para compensar as aulas de mecânica. Então vamos lá. Tudo que a gente vai discutir nas aulas de espelho é consequência das duas leis de reflexão. São as leis que a gente usa para poder desenhar coisas em espelhos, tá? Depois a gente vai ter as leis da refração, que é um outro fenômeno que a gente estuda na luz, né? A luz, sendo uma onda, ela vai sofrer vários fenômenos. Ela pode sofrer reflexão, refração, difração, até efeito Doppler, tá, gente? Para quem sabe o que é efeito Doppler, a luz sofre efeito Doppler. A gente vai estudar tudo isso. Agora, na ótica, quais são os dois fenômenos que me interessam? Só dois: reflexão e refração. Reflexão para eu estudar espelho, refração para eu estudar lente. É isso, tá? Bom, o que diz a primeira e a segunda lei da reflexão? Ó, aqui você tem a imagem, peraí, duas imagens, na verdade, né? Aqui na primeira imagem à esquerda, a gente tem o espelho, tá? Aqui a gente tem um ponto P, tá? Esse ponto vai ser o ponto onde o raio vai bater, beleza? Então, eu desenho o raio com a setinha entrando no espelho, tá bom? E vou chamar esse raio de incidente. Incidente. Então, aqui está o objeto, tá bom? Aqui está o objeto. O objeto está mandando uma luz aqui. Essa luz ela vai bater no espelho e aí vai surgir aqui a nossa querida e famosa reta normal. Reta normal. Lembra da normal da física? Então, aqui nós temos uma normal também, que não é uma força, mas é uma reta. Por que ela chama normal? Porque ela é perpendicular ao plano. Tá vendo que aqui tem um plano? Isso aqui tem um plano. Então, a reta está perpendicular. Por que essa reta é importante? Ela é uma reta de referência. Por quê? Porque eu quero medir o ângulo desse raio. Aí você fala assim, tá, mas você quer medir o ângulo em relação a quem? A normal. Por uma convenção, a física usa a normal, tá? É claro, né, gente, que se você conhece esse ângulo aqui, ó, você também conhece esse aqui, ó, esse ângulo aqui, né? Vamos desenhar ele aqui para vocês todos verem de que ângulo eu estou falando. Desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. E o ângulo I mais o ângulo alfa tem que dar 180. 180 não, 90. Perdão. Tá bom? É bom citar isso porque tem exercício que a gente precisa pensar. Aí o que acontece com esse raio? Ele vai, bate no ponto P e reflete. E reflete. Então você tem o raio incidente e o raio refletido.
tá? O que a primeira lei fala? Que esses dois raios estão no mesmo plano. Eles estão no mesmo plano. Então, quer dizer, vem um raio no plano da tela, ele sai no mesmo plano. Então, não há mudança de plano. Cada raio vem num plano. Ele bate e o raio reflete no mesmo plano. Então, a gente fala que eles são coplanares. São coplanares. Tudo isso aí faz parte do mesmo plano. Tá? Ou seja, o que essa lei está querendo dizer, gente? Que nós vamos desenhar em duas dimensões. Duas dimensões. Se eu estou falando de um plano, né? O que é um plano? Duas dimensões. Tá? E a segunda lei é a mais importante, que a gente usa toda hora. Né? O ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão, que no desenho da direita ele chamou de R. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É muito louco você imaginar que tudo na ótica dos espelhos se baseia nesse princípio. Tá? Tem toda uma teoria super pesada, tá? Por incrível que pareça, que explica por que isso acontece. Por que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão? A gente parte dessa premissa, não vamos entrar nessa discussão, até porque ela é bem complicada. Tá? Tudo bem? Beleza. Bom, agora vamos falar de espelhos. Né? Vamos lá. Aqui a gente precisa parar um pouquinho para entender um pouco a ideia de virtual. Virtual é uma das coisas que na ótica, se você não parar para entender um pouquinho, você vai acabar meio que se perdendo um pouco lá na frente. Bom, como é que a gente enxerga? O nosso, né, de maneira muito resumida, pelo amor de Deus, né, porque eu não sou profissional do assunto, mas a física, ela entende o seguinte: para você enxergar, você tem uma sequência de coisas. Então, a luz, ela sai do objeto e chega no seu olho. Quando a luz chega no seu olho, ela entrando no seu sistema visual, ela vai estimular algumas células. E essas células vão disparar um sinal para o seu sistema nervoso, né? Tem toda uma biologia por trás disso. Então, o nosso cérebro, ele enxerga o que ele recebe. Então, se você olhar para essa foto aqui, ó, a gente tem 3 raios de luz saindo do mesmo ponto da maçã. Vamos imaginar que esses 3 raios de luz sejam recebidos pelo mesmo observador. O que o cérebro do observador vai interpretar? Que esses 3 raios saíram do mesmo lugar. Por uma razão muito simples. Eles têm que andar a mesma distância para chegar no olho do cara. Agora, imagina um raio que vem daqui, ó. Imagina um raio que vem daqui. Um raio que vem daqui, ele vai andar mais. Ele vai andar mais. Ele vai chegar no seu olho e ele vai interagir aqui dentro de uma outra forma. E o seu cérebro percebe isso. É por isso que a gente enxerga em 3 dimensões. É como se o nosso cérebro conseguisse enxergar que existem vários planos nos objetos. Tenta enxergar um objeto, gente, como sendo vários planos, um atrás do outro. Cada coisa mais profunda que outra, o nosso olho consegue perceber isso. Tá? Olha o que está escrito aqui no texto. Na visão, o cérebro calcula a posição do objeto a partir dos raios de luz refletidos por ele. Tá? Nota que a maçã é uma fonte secundária. Ela não tem luz própria. Então, esse raio, ele já está vindo de uma outra fonte. Né? O objeto é uma fonte luminosa secundária, pois reflete a luz recebida. Cada ponto do objeto reflete raios de luz em todas as direções, ou seja, emite um feixe divergente. O olho capta a luz refletida
e envia uma informação ao cérebro. Este interpreta que o objeto está no ponto de onde partiram os raios de luz. Então é muito importante essa parte, ó. O cérebro interpreta que o objeto está no ponto de onde partiram os raios de luz. E calcula a posição desse ponto com base nas informações. Em seguida, usando todas as informações, o cérebro constrói uma imagem real do objeto. Por que ela é uma imagem real? Porque, de fato, a luz está vindo dali. Se a luz está vindo dali, aquilo é uma imagem real. A imagem é o que você enxerga, certo? De onde está vindo aquela luz? Aquela luz está vindo de um objeto, diretamente para o seu olho. Então, isso é uma imagem real. Tudo bem? Beleza? Tanto é que você pode se dirigir até a maçã e pegar a maçã, certo? Beleza? Beleza. Agora, o que acontece com o espelho? O que acontece com o espelho? Então, aqui a gente tem a maçã, de novo. Aqui você tem o ponto da maçã, de onde vão partir os raios, tá? Os raios vão bater. Então, aqui você tem 2 raios saindo da maçã, tá vendo? 2 raios. 2 raios. Então, o primeiro raio vai bater aqui no espelho. Imagina aqui uma reta normal. Imagina aqui uma reta normal. Vai começando a acostumar o seu cérebro com isso. O raio bate e volta com o mesmo ângulo. Tá? O segundo raio faz isso aqui embaixo. Tá? Eu podia desenhar vários raios, tá, gente? Repito, a gente pode desenhar vários raios, mas a gente vai desenhar só 2. Esse segundo raio, ele vem, bate no espelho e sai. Saiu. Certo? Tá. O que acontece? O teu cérebro não sabe que o raio bateu aqui. Ele não consegue processar essa informação. O nosso cérebro não tem um sistema capaz de entender que o raio veio daqui, ó. Para o teu cérebro, a luz ela anda só de vindo de um lugar. Então, o teu cérebro ele vai ver esse raio aqui, ó, e ele vai criar uma imagem como se o raio estivesse vindo aqui de trás, ó, daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, ó. Para o teu cérebro, os 2 raios estão vindo daqui, ó. Estão vindo daqui. Então, quando você olha no espelho, o teu cérebro, ele cria isso aqui. Ele cria. Isso aqui é uma ilusão. Tanto é que você não consegue pegar a maçã do espelho. Todo mundo... Eu sei que isso pode parecer idiota, né, gente? Eu tô falando uma coisa meio óbvia. Mas para perceber isto. Como isso é uma ilusão do seu cérebro. Aquilo não existe. Você está vendo uma coisa que não existe. Tá? Isso é uma imagem virtual. Porque ela foi criada pelo seu cérebro. Tá? Ah, Adam, mas toda imagem de um espelho é virtual? Não. Não. Existem outros tipos de imagem que se formam fora do espelho. Fora do espelho. Imagina uma imagem formada fora do espelho. Isso é uma imagem virtual. É uma imagem real, perdão. Tá? Mas no espelho plano, que é o que a gente está estudando hoje, isso não acontece. É só imagem virtual. Tá? Uma outra coisa que a gente vai perceber nessa imagem, né, e todo mundo sabe disso, é que ela é o contrário do objeto. Tem uma palavra para isso. A gente fala daqui a pouco sobre ela. Tá? Então, ó, olha o que está escrito aqui no texto. Ao observar um objeto num espelho plano, o cérebro forma uma imagem do objeto prolongando. Esta frase é a frase mais importante da aula. Como é que o teu cérebro enxerga? Vamos grifar, por favor? Prolongando
os raios refletidos para trás do espelho. Então, presta atenção aqui, ó. Tá vendo esses dois raios? Este raio e este aqui? Eles são raios refletidos, não são? Então, como é que a gente desenha de onde vem a luz? Né? Porque o que a gente quer aqui? A gente quer desenhar de onde vem a luz. Ah, ela vem de trás do espelho. Tá bom, mas de onde? Você pega o raio que sai daqui, reflete ele no espelho, reflete ele, só joga ele para fora. Faz isso com dois raios. Que raios, Dan? Os que você quiser. Eles precisam partir do mesmo ponto. Percebe que eles estão partindo do mesmo ponto? Tá? Você bate dois raios e os raios refletidos você prolonga aqui para trás. Os dois. De onde eles se cruzarem, é da onde a luz, o seu cérebro vai enxergar que a luz está saindo, né? Ela não está saindo dali, mas o seu cérebro vai enxergar que ela está saindo dali, tá? Tudo bem? Beleza? Perguntas. Olha o que ele fala aqui na sequência, ó. O cérebro, ó, colocado diante de um espelho, o objeto reflete a luz recebida, cujos raios são refletidos pelo espelho e chegam até o olho do observador. O cérebro não interpreta que os raios são refletidos, mas sim que eles se propagam em linha reta e que o objeto está do outro lado do espelho. Ou seja, o cérebro forma a imagem do objeto, prolongando para trás do espelho os raios refletidos. Essa imagem é chamada de virtual, pois se forma, olha o que ele fala no final, pela intersecção do prolongamento dos raios luminosos. Por isso que ela é virtual. Ela está se formando pela intersecção de raios que não existem aqui atrás, ó. Tá? Beleza? Tira em print, please. Aqui. Aqui. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um minuto. Deixa eu apagar um negócio aqui. Aí. Cheio de pontinho aqui. Pronto, agora eu consegui. Pronto, deixa eu só abrir a tela agora aqui. Pronto. Então, ó, eu vou mostrar o slide, depois a gente vai fazer juntos, tá? Aqui a gente vai fazer um desenho. Aqui e aqui, tá? Para treinar juntos. Então, olha só. Aqui a gente tem um objeto na frente do espelho, tá? Quando a gente vai fazer desenhos de espelhos, gente, a gente não vai fazer desenho de todos os pontos do objeto. A gente vai olhar uma coisa que acontece aqui e daqui nós vamos tirar uma propriedade do espelho e vamos usar essa propriedade para sempre. Então, olha só. Qual é a primeira regra? Então, vamos lá. Primeiro passo.
a partir de um mesmo ponto do objeto desenhar dois raios incidentes. Tá? Segunda parte, refletir os raios usando a segunda lei, que não é a de Newton. A segunda lei que é ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, tá? Isso aqui, gente, pasmem, você vai usar para toda aula de ótica, você vai usar isso. Porque a gente vai ficar desenhando imagem, tá? Até para espelho esférico. Então, a partir do mesmo ponto do objeto, traçar dois raios incidentes, refletir os raios usando a segunda lei e prolongar os raios até seu encontro. Esse encontro é o que eu chamo de ponto-objeto. Ponto da imagem, perdão. Tá? Então, ó, vamos dar uma olhada no nosso desenho, para vocês perceberem uma coisa. Ó. O primeiro raio que a pessoa desenhou aqui, ela foi esperta. Por quê? Ela desenhou um raio em cima da normal. Tá vendo? Como o espelho ele é vertical, aqui, a normal ela tá aqui, ó. Tá vendo? Então ele desenhou o raio batendo na normal. Então ele bate na normal e volta. Então aqui você tem, ó, raio incidente 1, raio refletido 1. Tá? E aqui você tem o prolongamento desse raio, ó. O prolongamento do raio refletido, tá vendo? Ó? Prolongamento do raio refletido. Aí o segundo raio foi esse aqui, ó. Partindo do mesmo ponto, ele bateu aqui, ó. Tá? Esse aqui é o raio I2. I2. Tá? Ele bateu e refletiu. R2. Tá? Olha o prolongamento do raio refletido. Olha o prolongamento do raio refletido. Tá? É esse aqui. Veja que os dois se encontraram aqui, ó. Isso aqui é o tal do pelinha. Tá? O famoso pelinha, que a gente vai falar bastante dele aqui. Deixa eu ver que estão me chamando aqui. Estão falando aqui, Dan, deixa eu ver. Eu não consigo ver a normal. A normal é uma reta perpendicular. Então, ó, por exemplo, se o espelho está assim, isso aqui é o espelho. Tá? O que é uma reta perpendicular a ele? É uma reta assim, ó. Ó. Isso é uma normal. Tá? A normal ela vai fazer sempre 90 graus com o espelho. Tá? Percebe que aqui ele desenhou a normal. Ó. Aqui ele desenhou a normal. Ó. Tá vendo? Aqui ele não escreveu normal porque ele está em cima da normal, né, o raio. Ó. A gente fala que nesse caso aqui ele formou um ângulo de 0 graus com a normal. Então, se ele incide com 0 graus aqui, ó, se ele incide com 0 graus, ele vai refletir com 0 graus. Tá? Então, esses aqui são os dois raios que o cara desenhou.
Tá? Por que ele desenhou esse raio na horizontal? Aqui. Porque na hora que o raio bate e volta, ele não tem trabalho para desenhar. Porque onde que está o problema do desenho, gente? Na hora que você vai desenhar o raio aqui, ó, que ele bate aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo de entrada, ele tem que sair igualzinho de saída. Para você conseguir fazer o ponto certinho aqui atrás. Por isso que precisa de papel quadriculado. Tá? Por isso que não cai muito construção de imagem em vestibular, né? Por exemplo, quando eu fazia prova de vestibular, a gente levava régua para a segunda fase da FUVEST, porque tinha sempre uma questão de ótica. E aí tinha lá os quadriculadinhos na prova. Tem vestibular que cobra em questões abertas. Às vezes o vestibular pode até fazer uma questão de múltipla escolha, né, com a folha quadriculada, para ajudar o aluno no desenho. Tá? O que acontece aqui, gente? Lembra que eu falei para vocês que ótica é pura semelhança de triângulos? Que eu falei para vocês? Dá uma olhada aqui numa coisa. Ó. Ele chamou de D a distância do objeto até o espelho. Tá vendo? Essa é uma distância que você, quando você se coloca na frente do espelho, você tem lá uma distância à frente do espelho. Tá? E ele está afirmando que existe uma distância de linha da imagem. Quer dizer, quando você olhar dentro do espelho, a imagem vai estar lá no fundo também. O espelho te dá essa sensação de profundidade quando você olha um objeto. Você consegue ter essa sensação, não consegue? Tá. O que a gente consegue provar nessa figura? Que essas distâncias são iguais. Essas distâncias, elas são absolutamente iguais. Veja por quê. Ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Ele é igual a I, não é? Igual a R. Tá. Esse ângulo é igual a esse aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então aqui também vale I. E esse ângulo aqui, ó, se eu traçar uma paralela aqui, ó, ele vale I também. Eles são ângulos correspondentes. Aqui, ó. Tá vendo? Todos esses ângulos que estão em preto, eles são iguais. Aqui nós temos um ângulo de 90, tá? E aqui eu também tenho um ângulo de 90, ó. Então eu quero que vocês olhem agora e percebam o seguinte, ó. Aqui existe um triângulozinho. Tá vendo esse triângulo? Esse triângulo pequenininho, ele é semelhante a este grandão. Conseguem perceber isso? Eles são semelhantes. Outra coisa que eu queria que vocês percebessem, ó. Esse triângulo aqui, ó, deixa eu pintar ele de amarelo. Esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles. Conseguem perceber que esse triângulo é isósceles? Ele tem dois lados iguais. Ó, este lado é igual a esse. Tá? O que eu quero que vocês percebam? Que se esse triângulo aqui é isósceles, tá vendo? Este pedaço aqui, ele tem que ser a metade desse pedaço. Aliás, metade não, tem que ser igual a esse pedaço, perdão. Então, ó, este pedaço tem que ser igual a este pedaço. Tá? A gente está olhando para isso uma vez, para que nós guardemos uma informação. Qual é a informação? Quando o raio sai daqui, ele está a uma distância D do espelho.
Quando você olha para a imagem, você enxerga a imagem atrás do espelho, exatamente na mesma distância que o objeto está. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que D igual a D'. Tá? Então, eu posso dizer que o espelho é um plano de simetria entre objeto e imagem. A imagem ela é simétrica ao objeto, tomando o espelho como referência, tá? Ele forma ali um plano de simetria, beleza? A gente até usa essa discussão, né? Quando a gente vai ter aula de isomeria ótica, quando a gente fala que os isômeros são simétricos, não sei o que lá, tá bom? Beleza? Vamos fazer um treininho disso aqui? Vamos lá. Podem tirar print aqui do slide. Vamos lá. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou colocar, de maneira aleatória, um ponto aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Esse aqui vai ser o meu objeto. Tá? Daqui eu vou desenhar dois raios. Dois raios. Beleza? Como a folha está quadriculada, eu consigo desenhar raios meio aleatórios. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Eu vou aproveitar essa reta normal aqui, ó, que já está desenhada. Vamos chamar de normal 1. Tá? E eu vou usar ela como uma reta de referência. Depois eu desenho uma outra normal, tá? Aqui eu vou ter que dar uma diminuída na tela, tá, gente? Espera aí. Deixa eu acertar aqui, que eu vou ter que usar a régua. Então, vamos lá. Começar a desenhar, tá? Agora eu vou pedir paciência para vocês, tá, molecada? Porque é meio... Tem que ter um pouquinho de calma. Vou desenhar aqui de amarelo. Pronto. Então, ó, raio incidente. Esse aqui é o raio incidente. Tá? No papel quadriculado, eu consigo fazer uma coisa, quer ver, ó? Para que eu... Aqui está o ângulo de incidência, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Oxi. Aqui, pronto. Aqui está o ângulo de incidência, certo? Para que esse ângulo saia igual ao de reflexão, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu conto quantos quadradinhos tá esse cara para cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu venho para cá e ponho. A mesma coisa. Puta, não sei se vai ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem. Aqui. O penúltimo negócio. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para ter uma referência. Aí eu desenho aqui, ó. O negócio é meio sacal, velho. Ó. Mas depois você pega o jeito. Ó. Vamos lá, raio refletido. Esse aqui é o raio refletido. O que eu vou fazer? Eu já vou prolongar esse raio. Aqui para trás, ó.
já prolonga. Pronto. Vou chamar aqui de prolongamento 1. Tá? Beleza? Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Ah, não, isso aqui eu não posso apagar, não. Agora eu vou... Opa! Agora eu vou desenhar outro raio. Primeiro eu vou desenhar uma normal. Vou desenhar a normal aqui, ó. Ó. Agora você entende por que é legal você desenhar o outro raio assim, ó. Tá? Vamos desenhar a normal aqui. Ó. Desenha a normal aqui. Tá? E já desenho o raio incidente e o refletido em cima dela. Por isso que é sempre legal desenhar um raio assim. Olha como fica fácil, ó. Incidente e refletido. Incidente, refletido. Né? Aqui eu vou prolongar essa criança. Aqui, ó. O prolongamento dele vai encontrar com o prolongamento do outro. Olha lá. Tá? E o encontro dos dois prolongamentos me dá o ponto, imagem. Toda vez que você tiver que prolongar os raios, toda vez, guarda essa informação. Toda vez que você tiver que prolongar os raios, deixa eu abrir aqui. Toda vez que você tiver que prolongar os raios, é porque eles vão se encontrar atrás do espelho. Uma vez que os raios se encontrem atrás do espelho, você tem uma imagem virtual. Tá? Beleza? Essa distância aqui é igual a essa. Tá bom? Então, na prática, você nem precisa fazer esses raios. Quando você está trabalhando com o espelho plano, basta você pensar que para cada objeto, você tem um simétrico. Por exemplo, vamos pegar um outro objeto aqui, ó. Põe um objeto aqui, ó. Chama ele de Olinha. Cadê a imagem dele? Ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Imagem. Tá? É super tranquilo. Espelho plano é super tranquilo. Podem tirar print. Outra coisa que é legal de a gente citar, gente, é o seguinte. Aqui, nesse primeiro slide, a gente tem um objeto pontual. Ele é um objeto pontual, é um ponto. Então, qual é a imagem de um ponto? É um outro ponto. Né? Ele está à mesma distância, lá para dentro do espelho, mas é o mesmo ponto. O que acontece? Às vezes, o objeto tem uma forma. Tem uma forma. Tá? E aí acontece uma coisa muito curiosa, que vocês todos já perceberam isso, porque vocês já se olharam no espelho com uma coisa escrita na camiseta. Né? Algumas letras aparecem ao contrário no espelho. Algumas letras, como por exemplo a letra J, a letra K, a letra L, né? Que mais? O número 5, né? Algumas formas, quando elas são projetadas no espelho, elas ficam invertidas. Não é invertido que a gente chama, a palavra não é essa, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. É fácil explicar por que isso acontece. Então aqui você tem um desenho que mostra isso. Ó, tem um objeto meio que na forma de um L, né? E aqui você tem alguns pontos, ó.
Vou marcar aqui alguns pontinhos, ó. Esse ponto, esse outro ponto aqui, chamar de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Pronto. Tá? Quando você vai projetar esses pontos no espelho, acontece o seguinte, ó. Por exemplo, qual é a projeção do ponto 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto 1 está aqui, ó. Isso aqui é a imagem dele. Certo? O ponto 5 vai estar aqui. Tá? Opa. O ponto 2, ele está aqui. 1, 2... Ele sobe 1, né? Então, ele está aqui. 1, 2, 3, 4, ele está aqui, ó. Isso aqui é o ponto 2. O ponto 3 está aqui atrás. Certo? Vocês já sacaram o que vai acontecer, né? Aqui, ó. Agora você imagina todos os outros pontos projetados. Todos os outros pontinhos. Cada tracinho desse aqui é uma projeção, ó. A imagem ela fica meio que do avesso, né? Para não usar a palavra invertido, a gente usa a palavra do avesso. Na verdade, a palavra é a seguinte, né? Você tem um objeto e a imagem, tá? A imagem ela tem o mesmo tamanho, para qualquer tipo de situação, ela tem o mesmo tamanho, e ela é enantiomórfica. 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 Enantiomorfismo é essa propriedade do espelho de ele projetar imagens que são inversa, são como se fosse do avesso, né? Quando você olha para minhas duas mãos aqui, ó, você vê bem um caso de enantiomorfismo, ó. Parece que uma mão é o reflexo da outra na frente de um espelho, né? A gente tem vários objetos que não tem esse tipo de... A gente não consegue perceber. Por exemplo, quando você olha para a letra M de Maria no espelho, você não consegue saber se ela está ao contrário ou não, né? Se você olhar ela de pé, né? Se você olhar ela deitada, você consegue, tá? A letra O, por exemplo, também, tá? Então, essa propriedade é chamada de enantiomorfismo. Uma coisa importante, tá, gente? O enantiomorfismo, ele é observável em qualquer espelho. Tá? O mesmo tamanho, aí é só para espelho plano. Porque você tem espelhos que podem aumentar ou diminuir essa imagem que você vai enxergar. Tá bom? Tudo bem, moçada? Perguntas? Vamos lá, então. Print, para a gente continuar. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Tá. Uma outra aplicação nos espelhos planos, gente, é o conceito de campo visual. Campo visual, né? Se você tiver um espelho aí no seu quarto, na sala, onde você estiver assistindo a aula, faça um teste agora que você vai entender o que é campo visual, né? Se você dirige, você sabe o que é campo visual. Se você já dirigiu um carro, um veículo, uma moto, você sabe o que é campo visual, né? Quando a gente está olhando no espelho, o espelho ele consegue projetar uma certa quantidade de coisas, de tal maneira que existem coisas
que o espelho não vai conseguir projetar em cima de você. Então, por exemplo, aqui você vê um observador, ó, que tá o zoinho do cara, tá? E aqui tem um espelho, ó, que tá o espelho, tá? Imagine um objeto aqui, tá? Esse objeto, ele vai mandar luz para o espelho, a luz vai bater no espelho e vai incidir no olho do observador, tá? Eu não estou dizendo que todo o raio de luz vai bater e incidir, porque vai ter raio que vai sair para cá, né? Mas o objeto está emitindo luz para tudo quanto é lado. Então, se o raio sai do objeto, bate no espelho e chega no observador, o observador enxerga. Então, a gente vai dizer que o objeto está dentro do campo visual do espelho. Então, o que é o campo visual? É uma região, campo, né? É uma região onde qualquer objeto é visualizado por um observador. Agora, imaginem um objeto aqui, ó. Esse objeto, ele vai mandar luz para o espelho? Vai. Ele vai mandar luz para o espelho. Só que o que vai acontecer com essa luz? Essa luz, ela vai incidir tão deitada no espelho, que a hora que ela refletir, ela vai sair e não vai atingir o observador. Então, eu vou dizer que o objeto 2, ele está fora do campo visual. O que a gente chama, né, para quem já dirigiu sabe, isso aqui é apelidado de ponto cego. Ponto cego. No espelho retrovisor do nosso carro, existe o que se chama ponto cego. É uma região pequena fora do campo visual do espelho. Se um carro, principalmente uma motocicleta, isso é muito comum acontecer. Você está na pista, você dá uma olhada à sua direita, isso acontece no retrovisor do passageiro, no espelho lateral direito. Você olha para o lado direito, não vê nada. Aí você dá a seta e vai. Aí você escuta aquele filho da fruta. Né? Quem nunca? Tá bom? Então, por que eu estou contando essa história para vocês, gente? Porque esse assunto é comum quando se trata de espelho. O que os exercícios fazem? Eles colocam um desenho para o aluno com vários pontos e um observador. E perguntam para o aluno, olha, qual desses pontos o observador não consegue enxergar? Ou quais desses pontos o observador consegue enxergar? Ou seja, quais pontos estão dentro do campo visual? Tudo bem? Qual é a técnica para desenhar o campo visual? Então, técnica para desenhar. Técnica para determinar. O campo visual. O que você vai fazer? Você tem lá o observador, certo? E tem o espelho, certo? Você vai montar na tua cabeça uma história. É uma técnica, tá, gente? Isso é uma técnica. Ela tem uma base física por trás, mas a gente quer resolver o exercício, certo? O que você vai fazer? Você vai imaginar que o espelho é uma janela. Uma janela. Tá? E que o observador está atrás do espelho. Porque, gente, vocês lembram que a gente discutiu na primeira aula o princípio da reversibilidade? Tipo, se o objeto é visto
pelo observador? Você concorda que o observador, entre aspas, é visto pelo objeto? Então, a gente vai ter a sensação de estar vendo o objeto aqui atrás. É como se o objeto estivesse aqui, ó. Isso aqui seria a imagem. Certo? Agora, pelo princípio da reversibilidade, se você estivesse aqui, o que você enxergaria? Se você estivesse ali, você enxergaria o observador aqui, ó. Concorda? O que vale para um, vale para o outro. Então, ó, o observador real enxerga isso. Quem está aqui enxerga isso. Vocês concordam comigo? Então, qual é o truque? Qual é o truque? O truque é o seguinte: você vai pegar o observador, vai jogar ele para trás do espelho, como se ele fosse uma imagem. E vai imaginar que o espelho é uma janela. Tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai traçar dois raios, aqui um raio, ó, e aqui o outro. E esses raios, eles vão passar nos pontos extremos do espelho. Eles são raios limite, tá? Tudo que tiver aqui dentro, ó, está dentro do campo visual. Tudo que tiver aqui dentro está dentro do campo visual, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente faz isso. Podem tirar print, se quiserem, claro. Aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho um ponto pretinho, que vai representar o meu observador. Então, isso aqui é um observador, ó. Espera aí. Tá? E ele está na frente de um espelho. Qual é o truque? Eu quero determinar o campo visual desse cara. O que ele enxerga, o que ele não enxerga. Então, você nem precisa ter objetos em volta para determinar o campo visual. Basta você ter o observador, né, onde ele está, e o espelho. Tá? O que você faz? Você projeta a imagem dele no espelho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele está aqui. Pronto. Isso aqui seria o Olinha. Tá? O que ele consegue enxergar estando aí? Né? Ou quem conseguiria enxergar ele estando fora do espelho? Né? Agora eu vou traçar os dois raios. Vamos lá. Pronto. Aqui, peraí. Nem sei se está compartilhada a tela. Bom, qualquer coisa vocês me falam. Vocês têm que estar vendo a régua agora. Ó, vamos lá. Dois raios. Pega, ó, do cara atrás do espelho aqui, você vai traçar um raio lá na extremidade do espelho, que a gente chama de raio limite. Aqui, ó. Tá? Nem precisa traçar um raio, né? Você vai traçar só uma linha tracejada mesmo aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Agora do outro lado. Aqui.
Ó. Já sai rapidinho o campo visual. Pronto. Ó. Tudo isso aqui é campo visual, ó. Qualquer objeto aqui dentro é visto por ele. Então, por exemplo, se eu tiver uma coisa aqui, ó, isso aqui é um objeto, eu consigo ver ele no espelho. Eu consigo ver ele no espelho. Se o objeto estiver aqui, ó, a luz que sai dele, ela pode até chegar no olho do cara direto. Claro que se ele olhar para o lado, né, ele vai enxergar o objeto. Mas imaginar que a luz vai bater aqui no espelho, ó. Imagina a luz fazendo isso aqui, ó, batendo no espelho. Ela não vai conseguir sair com altura suficiente para atingir o olho do cara. Então ele está fora do campo visual. Deu para entender, gente? Ficou claro? Né, esse assunto ele gera um pouco de dificuldade, por quê? Porque a gente não faz muito exercício. Né? Geralmente o professor vai falando, a gente vai fazer bastante questões, então vocês vão ter uma noçãozinha legal. Tá bom? Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu falar mais uma outra coisinha de espelho plano, pode ser? Tá? Isso que eu falei para vocês é o básico, tá, gente? Na verdade, é o básico e é o mais importante. Tá? Qualquer coisa que não esteja aqui é meio rodapé de caderno. Então, tem coisas que eu não estou falando. Por exemplo, eu não falei de translação de espelho plano, não vou falar de rotação de espelho plano, tá? Eu vou falar de uma outra coisa que é uma questão interessante, que é o que a gente chama de composição de espelhos. Composição de espelhos. Aqui a gente tem duas fotos, né, mostrando uma bolinha vermelha e ela está posicionada na frente de dois espelhos. Na figura da esquerda, os espelhos estão formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui existe uma abertura entre os espelhos, tá vendo? Ó? Existe uma abertura. Então, aqui nós temos uma abertura alfa de 90 graus. Tá? Nessa situação, o que a gente percebe? Que o espelho, a composição de espelhos, ela está formando três imagens. Conseguem perceber isso? Três imagens, tá? Aqui nós temos o objeto, ó. O objeto. Aqui nós temos as três imagens, ó. Então, aqui uma imagem, outra imagem e outra. Percebe que as imagens, elas são simétricas, né? Cada uma em relação a um eixo de simetria. Então, aqui, ó, essa imagem aqui, ó, I2, ela é simétrica em relação a esse espelho. Né? Essa imagem do meio, ela é muito louca, porque parece que existe um terceiro espelho aqui. Né? Mas, na verdade, não tem. E aqui você tem a outra. Se você olhar para a imagem da direita, acontece uma coisa muito louca. Por quê? Aqui o ângulo formado pelos dois espelhos é um ângulo de 60 graus. 60 graus. Tá? E aqui eu tenho 5 imagens. Tá? Beleza? E a bolinha, que é o objeto. Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? O que pode cair em relação a isso? Primeiro que esse assunto é bem difícil de cair, né? Eu falei, já meio rodapé de caderno, mas geralmente o exercício vai trabalhar com a ideia que existe uma relação matemática entre o ângulo e as imagens. Né? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que quanto maior for o ângulo, aliás, quanto menor for o ângulo, vou colocar assim, ó, quanto menor for alfa, maior é o número de imagens.
tá? Beleza? Bom, o que acontece? Eu vou usar essa circunferência para tentar mostrar para vocês como é que a gente obtém a relação matemática. Vamos imaginar primeiro uma situação como essa daqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber que aqui existe uma figura. Se você olhar para as imagens, são 3 aqui, ó, e olhar para o objeto, você vai perceber uma figura aqui que é um quadrilátero. É um quadrilátero. Tudo bem? Onde cada bolinha seria um vértice do quadrilátero. Então agora, eu quero que vocês imaginem isso aqui visto de cima. Isso aqui visto de cima. Você teria uma situação assim, ó. Aqui, o objeto, tá? Aqui, uma imagem. Aqui, uma outra imagem. E aqui, uma outra imagem. Tá? De tal maneira que, se a gente traçasse umas linhas imaginárias aqui, ó, você teria aqui exatamente o ângulo de abertura do espelho. Coincidentemente, é o mesmo ângulo de abertura do espelho. Tá? O espelho, na verdade, ele tá assim, ó. Né? O espelho ele tá formando esse ângulo aqui, ó. Tá? Beleza? E olha que interessante, né? Onde é que eu quero chegar com esse desenho doido? Deixa eu apagar esse espelho daqui. Se você observar, a abertura do espelho, tá olhando aqui, ó? A abertura do espelho é exatamente 360 dividido pelo número de pontas. Eu vou repetir o que eu estou falando, ó. A abertura do espelho é 360 dividido por 4 pontas. Quem seriam essas 4 pontas? 3 imagens e o objeto. Percebe isso? Tá? Isso quando o alfa é 90 graus. Agora eu vou pedir para vocês trocarem o slide, tirarem print. Eu quero mostrar para vocês o que acontece quando você fecha o espelho com 60 graus. Tá? Opa, perdão. Tira o print aí. Vamos lá. Vamos desenhar de novo a bolotinha aqui, ó. Agora eu tenho isso, ó. Aqui está o objeto. Aqui está uma imagem. Aí eu tenho uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Certo? Mais ou menos essa é a ideia. Formando uma espécie de hexágono, tá vendo? Tá? Se você olhar para o centro da circunferência aqui, ó, o centro da circunferência seria o encontro dos dois espelhos. Ele estaria aqui, ó. Tá? A gente tem vários triângulozinhos aqui, tá vendo, ó? Todos esses triângulos têm 60 graus, gente, de ângulo. Todos são equiláteros, né? Tá? Então aqui o alfa é 6, é 60, perdão, né? E eu tenho 6 pontas, sendo um objeto e 5 imagens. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode observar aqui e detectar um padrão. Qual é o padrão? O padrão era o seguinte, ó. O ângulo, ele é 360, aliás, né? O ângulo, o valor do ângulo, ele corresponde a 360 dividido pelo número de pontas, sendo que uma das pontas é um objeto, só que não é imagem.
não é imagem. Tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, que se eu pegar 360 e dividir pelo ângulo, eu vou ter N imagens mais um objeto. Tá vendo? Ó? Se eu pegar 360 e dividir pelo ângulo de abertura do espelho, eu vou ter uma figura geométrica com N mais uma pontas. Na verdade, o que seria o N? Cada ponta seria, cada um desses N seria uma imagem, tá? E esse mais um seria o objeto, tá? A fórmula que a gente acaba decorando é essa daqui, ó. N igual a 360 sobre alfa menos 1, né? Menos 1. Você passa um para o outro lado, tá? Eu gosto sempre de mostrar isso para os alunos, porque isso facilita um pouco a memorização, né? Ela não fica uma fórmula tão solta, beleza? Tudo bem, gente? Essa é a teoria de espelhos planos. Essa é a teoria de espelhos planos. Agora eu sugiro que a gente faça um intervalinho e já na volta, em 10 minutos, a gente começa a aula de exercícios, tá? É uma aula bastante extensa, acho que tem 16 ou 17 questões. De fazer pelo menos umas 7 ou 8 hoje, e aí na semana que vem a gente conclui. Tudo bem? Pode ser? Aqui no meu são 19h22. A gente volta 19h32, pode ser? Vou fechar aqui então. Opa.